Bom dia, fuzinista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa série, inicialmente de 30 dias, onde cada dia da semana, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar disponibilizando aqui um vídeo sobre vidrofusão. Esse vídeo aqui, assim como os demais dessa série, funciona de uma forma diferente. Basicamente, eu pego um tema relacionado à vidrofusão, ligo o celular aqui e trabalho esse tema aqui juntinho com vocês, sem corte, sem edição, sem nada do tipo. É como se a gente tivesse se encontrado em algum lugar, vocês tivessem feito uma pergunta ou pedido para me tirar alguma dúvida ou até mesmo falar um pouco mais sobre a vidrofusão, de acordo com a minha experiência nessa área, e a gente estivesse conversando. É basicamente um bate-papo. É basicamente um monólogo, né? Porque teoricamente só eu falo aqui. Inclusive, caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestões para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários aqui embaixo e com certeza eu pegarei esses comentários e falarei posteriormente. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Damasceno e esse daqui é um canal onde a gente fala sobre o universo da vidrofusão. Então assim, indo já direto ao tema, eu quero falar um pouco aqui sobre alguns problemas que acontecem com alguns iniciantes ou até mesmo iniciados na vidrofusão e até mesmo para quem quer iniciar, já iniciar de forma correta, se inteirando um pouco sobre esse problema que pode acontecer com ele e tendo esse contexto que eu vou passar aqui para vocês, a você conseguir evitar que esse problema aconteça, que é basicamente a quebra das peças. Por que, que as peças quebram? E aqui, esse barulhinho aqui é eu arrumando minhas pernas aqui. Por que, que as peças quebram? Aqui eu não vou falar sobre você pegar a peça e por algum descuido, por algum acidente, a peça cair no chão e quebrar, porque isso aqui é meio que óbvio. Vou falar basicamente daqueles casos em que você pega, você investe seu tempo, sua inspiração e até mesmo recursos próprios para a criação de uma peça, né, que você acredita que ali vai ser um divisor de águas, ou até mesmo não, uma peça simples também está nesse contexto. Você prepara o forno ou a mufla, tanto faz aqui, monta a peça e inicia o ciclo. O ciclo ocorre perfeitamente, perfeitamente como você planejou. Só que no momento em que você abre a mufla ou o forno e retira a peça, você percebe que existe um gravíssimo problema. Ou a peça ela está trincada, ou a peça ela está quebrada. Literalmente a peça, o quebrado que eu falo é partida no meio. Por que que isso aconteceu? E como evitar? Basicamente a gente vai trabalhar um pouco isso daqui nesse vídeo de hoje. Lembrando que caso você goste desse tipo de conteúdo, a forma de você falar para mim que quer continuar tendo esse tipo de conteúdo é deixando seu like. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. Então assim, ó, eu vou falar basicamente dois motivos que eu acredito que sejam os mais gritantes e os mais fáceis também de você ou prevenir ou consertar. Basicamente, né, vou focar aqui somente na prevenção, para que isso não aconteça. Não vou falar aqui no remédio, em como você conserta um problema desse, mas vou focar aqui somente na prevenção, porque vamos torcer para que eles não aconteçam com você. O primeiro ponto aqui que eu quero falar sobre uma das trincas, ou até mesmo a peça está literalmente partida no meio, diz respeito ao tempo de execução do ciclo. Como a gente bem sabe, pessoal, o vidro é um material que ele, por mais que a gente esteja trabalhando aqui na vidrofusão altas temperaturas com ele, ele é um material muito frágil quando diz respeito ao uso de temperatura, mais especificamente relacionado a choque térmico, mudança brusca de temperatura. Então vamos supor aqui, vamos supor que você esteja utilizando um forno de alta temperatura, ou até mesmo uma mufla, eu vou focar aqui no forno. Você esteja utilizando um forno de alta temperatura. Vamos supor que você quer criar uma peça qualquer. Como exemplo aqui, uma peça de 25 centímetros quadrados. Então eu faço toda a pigmentação, todo o trabalho, ou não, né, da peça, faço todo aquele trabalho de personalização da peça
levo para o forno, eu vou fazer aqui nesse caso um sanduíche para facilitar esse exemplo, e inicio meu ciclo. Eu vou programar lá todo o meu ciclo, né, conforme eu já tinha estudado em outras peças, só que assim que o ciclo termina, tudo faz todo o resfriamento, claro, é importante fazer o recozimento da peça, faz todo o resfriamento, eu abro o forno, olho a minha peça. Ela está trincada. Mas não é aquele trincado como se tivesse batido. Caso você esteja ouvindo um barulhinho, é que a gente está tendo uma reforma aqui na casa e provavelmente vai pegar um barulho estranho aqui no microfone. Por isso que eu estou utilizando o microfone. Mas não é uma trinca de como se tivesse batido alguma coisa. É uma trinca meio estranha, como se estivesse cruzando a peça. E o pior, na pior das hipóteses, você às vezes, quando você retira a peça, que acontece isso, você escuta a peça trincando. Por que que isso acontece? E a mesma coisa, você abre o forno, a peça está literalmente partida no meio. Por que que isso aconteceu? Basicamente, aqui tem dois motivos que você pode identificar na sua peça a causa desse problema. Na próxima vez que você for criar algum outro projeto, você pegando esse estudo, que eu vou explicar para você o que você vai fazer, você já consertar no próximo projeto. Se você vai observar a trinca, na primeira observação, observa como que está a borda dessa trinca. Vamos citar aqui o exemplo da peça que partiu no meio. Basicamente a peça dentro do forno separou as duas partes dela. Então você pega essas, não joga fora antes de fazer esse estudo. Você observa como que está essa trinca, mais especificamente as bordas dessa trinca. Ela está arredondada? Se está, foi por um motivo. Ela está viva? Essa borda está mais viva? Se sim, foi por outro motivo. Então assim, supondo que você observou a borda dessa peça e a borda ela está arredondada, onde foi que aconteceu isso daí? Aconteceu basicamente na subida da temperatura. Então, novamente, voltando ao exemplo, você montou a peça, colocou lá no forno, colocou os tempos conforme você já havia estudado em outros projetos, só que essa peça ela não resistiu, como a gente está fazendo aqui um sanduíche, ela não resistiu a essa subida de temperatura, ou seja, essa subida que você colocou em alguns pontos provavelmente foi muito, mas muito rápida, a ponto da tensão gerada no vidro ter sido muito grande e ele não ter resistido. Não resistiu, ele trincou, ou nesse caso separou as duas peças, quebrou a ponto de separar as duas peças, e só que a temperatura continuou subindo, você não viu que isso aconteceu, para que você pudesse desligar o forno. A temperatura começou subindo, a borda, né, por conta da temperatura, foi arredondando, e a fusão aconteceu, né, de forma normal, como havia de ser planejado lá no patamar de fusão, no patamar de trabalho da peça. A fusão aconteceu, as duas partes se fundiram de formas separadas e o forno iniciou o processo de resfriamento. Provavelmente você deve ter feito um recozimento da peça, se não, o forno iniciou o processo de resfriamento até o momento em que você abriu ele e viu lá que a peça que deu zica, deu problema. A peça não saiu conforme você havia planejado. E onde que isso aconteceu? Na subida de temperatura. Então, o que você deve fazer quando isso acontecer? Você deve identificar exatamente onde foi que o vidro tensionou tanto a ponto de haver a quebra, e naquela etapa, caso você tenha feito a queima em etapas, naquela exata etapa você aumentar um pouco o tempo, para que o vidro permaneça um pouco mais de tempo naquela etapa. Dessa forma, a temperatura tende a se manter a mesma no vidro por mais tempo, fazendo com que essa tensão ela seja amenizada por conta da própria temperatura que foi distribuída de forma uniforme, tanto para a peça de cima quanto para a peça de baixo.
e resista até a próxima etapa, onde provavelmente você vai fazer uma nova rampa de subida até talvez o ponto de fusão do vidro. Se você fizer isso, eu tenho certeza que, pegando todo esse contexto aqui que eu passei para você, eu tenho certeza que a sua peça vai resistir perfeitamente a essa subida de temperatura, e esse problema aqui de quebra da peça com as bordas arredondadas tende a não acontecer mais com você. Tá. Esse foi a explicação com base na minha própria vivência, em todos esses anos que eu tenho de experiência na vidrofusão, a solução que eu encontrei para esse problema. E vai por mim, pessoal. Resolve. Se você entendeu esse primeiro problema aqui, escreve aqui nos comentários. Eu entendi sobre a borda redonda. Somente isso aí para mim saber. Quando eu ver aqui os comentários, saber que realmente você entendeu e aí eu ficar mais calmo. O outro ponto aqui é sobre a borda, né, a borda mais viva do vidro. O que aconteceu nesse ponto? Onde que aconteceu essa quebra do vidro a ponto da borda estar mais viva? Enquanto o primeiro foi na subida da temperatura, essa segunda, com a borda viva, foi na descida da temperatura. Então, novamente, nossa nariz está coçando. Então, novamente, pegando aqui o mesmo contexto, preparou a mesma peça, subiu a temperatura, resistiu à subida, só que na descida da temperatura, o vidro também, quando chegou no ponto de tensão dele, ele também não resistiu a essa, novamente, mudança de temperatura, dessa vez um declínio da temperatura, e acabou trincando. Gerou uma tensão muito grande, ele não resistiu e acabou trincando, separando a peça ou não. Nesse caso aqui, dependendo da trinca, pessoal, você tem que estudar um pouco para entender melhor entre esse exemplo e o próximo que eu vou citar aqui. Dependendo da trinca, você... Nossa, acabei me perdendo aqui. Então, vou voltar aqui um pouco só para não me perder. A temperatura vai caindo, dependendo da trinca. Se a peça não separou, você observa a trinca e percebe, opa, isso daqui foi na descida de temperatura. Não tem nada a ver com o próximo exemplo que eu vou citar. Foi na descida de temperatura. Então, o que eu devo fazer? No momento em que a temperatura está caindo, ou seja, a peça já fundiu, o forno já desligou, a temperatura está caindo, o vidro ele vai passar por um local que a gente conhece na vidrofusão como zona de risco, ou seja, é uma temperatura ou uma área ali entre algumas temperaturas onde o vidro ele está mais propício a quebrar. E é exatamente quando o vidro entra aí que você tem que tomar o máximo de cuidado possível na temperatura. Então o que você deve fazer? Quando o vidro entrar, né, em declínio nessa zona, você deve prolongar a estadia dele nessa zona. Porque lembra que o choque térmico aconteceu por conta da tensão dessa mudança de temperatura. Você prolongando essa temperatura, o vidro passa muito mais tempo ali, as moléculas tendem a se distribuir de uma forma, a se reorganizar de uma forma mais uniforme, sem causar tanta tensão no vidro, a ponto dele resistir ao resfriamento sem que essa trinca ou quebra aconteça. Tá? Essa daqui é mais fácil de entender. Então, a primeira, borda arredondada, subida. A segunda, bordas, cantos mais salientes, mais angulares, digamos assim, foi na descida. A primeira você resolve aumentando o tempo. Isso. Aumentando o tempo, né, de subida em um determinado ponto na etapa de queima. O segundo, você também aumenta o tempo nesse ponto, também na descida. E o segundo exemplo aqui, que o vidro quebra, que acontece com muitas pessoas, inclusive, pessoal, eu vejo muitas peças, eu não estou criticando aqui nenhum artesão, não estou criticando ninguém, mas eu vejo muitas peças com esse problema e fico observando, e fico pensando, será que o artista, o artesão não percebeu que aquilo ali é um problema grave na peça ou faz parte do contexto da criação daquela peça? Às vezes eu tenho essa dúvida, mas enfim, eu fico calado, não me intrometo na arte de ninguém, mas fico sempre com essa dúvida. O segundo ponto vamos lá,
citar aqui o mesmo contexto. Você pegou lá os vidros no seu ateliê, vamos supor que você trabalha com mais de um tipo de vidro, você pegou lá o vidro, montou uma arte, montou uma peça, levou para o seu forno, fez lá o ciclo de queima, tudo bonitinho, tudo certinho. Você sabe exatamente os tempos, as etapas da subida, quanto tempo o vidro deve ficar numa determinada temperatura e quais são as etapas de descida da peça, para que tudo aconteça perfeitamente. Você colocou esse ciclo, iniciou o ciclo de cozedura perfeitamente bonitinho. Você abriu o forno, você retirou a peça. Opa, a peça está inteira, está linda. Você tirou a peça fria, já em temperatura ambiente, aqui não tem risco de choque térmico. Nesse exemplo aqui, pessoal, vamos descartar o risco de choque térmico. Você tirou a peça bonitinho, colocou lá na sua mesa, opa, nossa, tá perfeita, tá com brilho, tá as bordas tudo bonitinho, arredondadinho, tá perfeita a peça. Você vai, sei lá, tomar uma água, fazer alguma coisa e vai, sei lá, fazer alguma outra coisa, só que você volta, quando você volta, a peça, vamos supor que a peça aqui tem uma pequena trinca, seja no meio ou em qualquer parte dela, na peça de cima, tem uma pequena trinca. Você observa, mas será que caiu alguma coisa? Você observa, lembrando aqui, eu também vou descartar a parte que é acidental, e nada caiu em cima da sua peça. Você garante que nada caiu em cima da peça. O que foi isso, pessoal? Incompatibilidade de vidro. Se você no seu ateliê trabalha com mais de um tipo de vidro, você tem que ter certeza que aqueles dois vidros que você vai estar utilizando, eles realmente são compatíveis. E o que é essa compatibilidade? Digamos assim, vou citar aqui um exemplo bem chulo, né? Não sei o que você na sua região interpreta como chulo. Um exemplo bem grotesco. Vai. Água e óleo, eles se misturam? Não, não se misturam. Água e vinagre, eles se misturam? Alguns não se misturam. Por quê? Por conta da densidade diferente de cada um deles. Já vi alguns testes entre água, a pessoa coloca água, óleo e outro líquido, eu acredito que seja vinagre, no mesmo copo, e eles não se misturam. Eles fazem umas bolinhas ali momentâneas, mas depois cada um deles fica separado. Vidros incompatíveis é basicamente a mesma coisa. Quando eles são compatíveis e ele entra em estado de fusão, tanto a placa de cima, citando aqui o sanduíche como exemplo, tanto a placa de cima quanto a de baixo, elas se fundem e se tornam uma única placa. Quando os vidros eles são incompatíveis, eles tentam se fundir, se unir, mas eles não conseguem. Por quê? Porque a densidade, vou focar aqui na densidade porque vai ficar mais fácil. A densidade deles são diferentes. Por mais que eles, em algum ponto, eles entrem em estado de fusão, lembrando aqui, pessoal, estou me referindo aqui à vidrofusão. Existem alguns outros pontos dentro dessa técnica, estou falando aqui a união de duas placas, tá? Existem alguns outros pontos que você consegue sim fazer a união de dois vidros incompatíveis, mas nesse caso aqui eu estou falando da fusão básica, que é a do sanduíche. Então eles até tentam, quase que conseguem determinado ponto, só que à medida que a temperatura começa a descer, eles vêm e tendem a começar a se separar novamente. Até chegar a um ponto em que, dependendo dessa separação, você retira a peça, depois de 1, 2, 3 dias ou até mesmo uma semana, você consegue retirar a placa de cima da placa de baixo. Você consegue literalmente desunir as duas placas de vidro. Quando isso não acontece, quando não é tão claro assim a incompatibilidade, esses vidros, alguns pontos deles, eles ficam grudados, enquanto um deles, por ser menos denso, ele tenta, como que é? Ele no momento do resfriamento, ele vai encolhendo de forma mais rápida, digamos assim, porque ele é mais mole do que o de baixo. Por exemplo, ele encolhe com mais rapidez. O de baixo, por ser mais rígido, essa encolha dele tende a ser mais demorada. Enquanto o de cima, por ser mais maleável, ele está encolhendo um pouco mais rápido, lembrando
que qualquer material, quanto mais quente ele é, maior é a expansão. Isso, é a expansão. Quanto maior a temperatura do material, maior a expansão. Quanto menor, menor a expansão. Com o vidro é a mesma coisa. Quando eles entram num processo de resfriamento, por mais que passe 2 dias, eles ainda estão em processo microscópico de retração. Isso, retração. Então, a placa de cima, por ser mais leve, ela está se retraindo numa velocidade diferente da placa de baixo. O que que acontece? Sempre uma placa ela vai resistir menos a essa mudança, a essa retração, e vai acabar trincando. Quando isso acontecer, você vai perceber que a trinca aconteceu em uma só peça, pelo menos inicialmente. Se a trinca aconteceu em uma única peça, em uma única placa das duas que você colocou para fazer a fusão, é sinal que isso dali aquele problema foi ocasionado por vidros incompatíveis. E pessoal, infelizmente não tem conserto. Nessa parte aqui, dependendo da arte que você vai estar criando, você não consegue consertar a peça. Vale muito mais a pena você descartar aquele projeto e iniciar um projeto novo do que tentar consertar esse projeto aqui. Porque provavelmente se você tenta consertar um projeto dessa forma, que inicialmente foi projetado para ter uma determinada aparência, no final, por mais que você tenha consertado pelo menos temporariamente aquilo, a aparência da sua peça vai ser totalmente diferente do que o projeto inicial que você tentou criar, que você projetou. Eu tenho certeza que provavelmente isso vai te frustrar. E para que isso não aconteça, é mais fácil você se frustrar com aquela peça inicial, já descartar ela logo de imediato e focar sua energia na criação de uma nova peça, tendo certeza que ela vai sair exatamente como você planejou, do que tentar consertar aquilo e depois contar com a sorte para que nada de errado aconteça com ela novamente, para que você acerte exatamente como que você faça essa união da peça. E vai por mim, pessoal, muitas pessoas não conseguem. E assim, pessoal, um merchanzinho aqui bem rápido, caso você queira aprender a vidrofusão de forma bem rápida, simples, fácil, no conforto da sua casa, eu vou deixar aqui no link da descrição tanto o Fusão Perfeito, que é um curso completo de vidrofusão, onde você vai aprender a vidrofusão, seja no forno de alta temperatura ou no forno micro-ondas, utilizando qualquer matéria-prima que você queira, quanto o bijuteria de valor, o manual completo da mufla e o livro digital Vidrofusão Arte no micro-ondas. Esses 3 últimos são focados no estudo da mufla, o manual completo da mufla no estudo da mufla, e o bijuteria e o vidrofusão arte no micro-ondas focado na utilização delas no seu micro-ondas no espaço de 2 metros quadrados. O link deles vão estar aqui na descrição. E se você gostou de mais desse conteúdo aqui do canal e está gostando dessa série, deixe seu like, se inscreve no canal, que se você ainda não é inscrito, que isso ajuda a gente bastante. E caso você tenha alguma indicação de tema para propor para mim falar nos próximos vídeos aqui, para a gente conversar um pouco, sempre às 7 horas da manhã, inicialmente por 30 dias, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tenho para... Não é que você vai gostar do que eu tenho, porque eu nem sei ainda o que você vai colocar. Que eu vou fazer o meu melhor para conseguir te ajudar, seja sanando alguma dúvida ou resolvendo algum problema que provavelmente você vai trazer para a gente debater aqui. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!